Respostas em ação. Na manhã seguinte, Demíurgo e Sebas se viram saindo de seus respectivos quartos no mesmo momento. Cada um fechou a porta gentilmente atrás de si para não acordar a bela adormecida que descansava lá dentro. Quando Sebas viu Demíurgo fazer o mesmo que ele, seu rosto normalmente imperturbável mostrou uma leve sugestão de surpresa. Se houvesse ao menos uma sugestão de um pouco, Demíurgo sabia muito bem que a quantidade real de surpresa era vasta. O quê? Ele perguntou curiosamente. Tem algo no meu rosto? Ele disse com um sorriso torto, sabendo que sim, havia marcas de garras nele, e na maior parte do resto dele, aliás. Eu não esperava ver você fazer isso. Sebas disse educadamente. Como assim? Perguntou o demônio inocentemente. Mostrar a ela qualquer tipo de consideração. Você fez como eu, fechou a porta gentilmente para que ela pudesse dormir profundamente por mais um tempo. Sebas elaborou com sua voz majestosa e digna. Demíurgo andou até a área da cozinha e serviu-se de uma xícara de café. Então, como se estivesse fazendo uma oferta de paz, ele serviu uma para Sebas também e sentou-se no balcão. Ambos tomaram seus cafés de forma idêntica, preto, sem creme, sem açúcar, sem gelo, e Sebas assentiu apreciativamente enquanto se sentava em frente à criação demoníaca de Hubert. Obrigado. Ele disse formalmente. Eu sou como meu criador me fez. Demíurgo disse, você já ouviu nosso mestre descrevê-lo antes? Só de passagem, acho que ele provavelmente falou com cada um de nós sobre nossos criadores, mas comigo, pelo menos, foi mais privado. Sebas disse enquanto tomava um gole. Isso é bom. Ele disse. Muito, acho que é algo de Nazarick, ou chegou aqui por meio de troca ou é fornecido exclusivamente para esta sala. Você providenciou para que o café ficasse pronto esta manhã? Demíurgo perguntou. Sim. Suponho que o servo veio cedo esta manhã para cuidar disso. Vou deixar uma gorjeta adequada para eles. Sebas respondeu com um tom apreciativo em sua voz. Demíurgo então retomou seu ponto anterior. Lord Ains fez o mesmo comigo. Aparentemente Hubert era um deus de temperamentos muito diferentes. Por um lado, com seus amigos e familiares ele podia ser gentil, solícito e até amoroso. E do outro? Sebas perguntou quando Demíurgo fez uma pausa no meio da frase. Demíurgo bebeu de sua própria xícara e a colocou no balcão. Por outro lado, ele era violento, cruel e implacável com seus inimigos. O Lord Hubert que você tinha dependia de quem você era e do que significava para ele. Onde Lord Toutme era capaz de exterminar violentamente seus inimigos, ele não tinha prazer nisso, Lord Hubert tinha. O que você está dizendo, Lord Demíurgo? Sebas perguntou intrigado. Lord Ains disse uma vez que parece que estamos agindo da mesma forma que nossos criadores agiram, e isso sugere que estou seguindo o exemplo de Lord Hubert. Então o que isso sugere para mim é que, em circunstâncias diferentes, o que quer que tenha acontecido com Vanessa não teria sentido para mim, assim como não significa nada para mim quando um inseto para de se mover. Mas através de sua devoção a Lord Ains e a Nazarick, e seus esforços incansáveis, até mesmo suicidas, para contribuir e evitar ser um fardo, passei a vê-la como outra coisa. Ela não é apenas uma assistente, embora tenha se destacado como uma domadora de homens e como uma auxiliar de pesquisa. Além do mais, ela foi recriada pelo próprio Nosso Senhor, tornando-a tão Nazarick quanto qualquer um poderia ser, exceto aqueles criados do nada. Demíurgo então parou de falar, bebeu mais do seu café e olhou para Sebas. O rosto do mordomo era a imagem de uma tranquilidade severa, seu rosto parecia sempre mostrar uma expressão séria, e por um momento Demíurgo se perguntou se isso alguma vez mudava, mesmo quando ele estava nos arremessos da paixão com sua esposa. Ele quase riu daquela imagem, mas se conteve. Entendo. Então você está dizendo que a vê como uma companheira, ou algo assim, ou mais? Sebas perguntou. Demíurgo estendeu a mão e tocou a campainha para que um servo viesse ao quarto, e então respondeu, mas, eu suponho. Ela é inteligente, ela é linda, ela é... insano? Sebas concluiu. Demíurgo aproximou o polegar e o indicador o suficiente para que estivessem quase se tocando, bem no nível dos olhos. Só um pouco. Ele disse. Mas sim, por mais que essa dicotomia faça parte do charme dela, vê-la passar da precisão calculista para o frenesi lembra da personagem da peça? Poliera?
A maneira como ela se esforçou para treinar o filho para ser o assassino perfeito à noite para prepará-lo para os negócios da família, mas ao mesmo tempo ela se esforçou para lhe ensinar gentileza e graça social, para ensiná-lo a se dar bem para que ele também pudesse um dia ter uma esposa e filhos para continuar o ciclo? Sim. Sebas disse, ela teve um fim ruim, pelo que me lembro. Ele disse maliciosamente. Verdade, mas foi essa mesma dicotomia que fez seu filho ser tão bem-sucedido. Ele não se contentou com um lado da moeda, ele tinha a moeda inteira, frente e verso, e ela também. Demiurgo disse, eu acho isso muito atraente. Eu vejo. Sebas disse, olhando para as marcas de sangue onde os arranhões estavam antes. Você provavelmente deveria limpar seu rosto antes que o servo chegue. Por que você estava chamando a propósito? Pedidos de café da manhã, temos mais um dia aqui, é melhor começar bem. Ele disse casualmente enquanto Sebas lhe entregava um pano molhado e ele limpava o sangue do rosto e ajustava seu manto. Houve uma batida na porta, e Demiurgo se aproximou para abri-la. Uma pequena elfa em uma roupa de empregada estava ali. A seu serviço, mestres. Ela disse com uma reverência. Cardápio de café da manhã e tomar um banho. Ele disse superficialmente. Tomei a liberdade de trazer para os mestres os menus. Ela disse e tirou 2 menus de debaixo do braço e os entregou a Demiurgo, que por sua vez passou um para Sebas. Ele voltou ao balcão e recuperou seu assento, tomando seu café enquanto olhava as opções. Alguns momentos depois, o som de água corrente pôde ser ouvido na grande banheira. Os dois olharam os menus em silêncio amigável enquanto a empregada trabalhava na preparação do banho, e alguns minutos depois ela emergiu. Demiurgo e Sebas devolveram os menus, e ela os pegou com um movimento praticado e gracioso. 2 pedidos de bife de dragão, mal passado e sangrento, 2 ovos mexidos e 2 sucos do dia. Demiurgo disse, e ela sacou um bloco e anotou seu pedido. Uma salsicha e um ovo com chá quente e suco do dia, um pedido de ovos mexidos com queijo, chá gelado doce e água, disse Sebas, e ela também anotou isso. Sim, mestres, vocês gostariam disso agora ou mais tarde? Ela perguntou enquanto guardava o bloco de volta no bolso. 1 hora de espera? Sebas perguntou a Demiurgo. Parece certo. Ele respondeu. Muito bem, faltam 1 hora para a preparação, e então, mestres, vocês podem me mandar trazer toalhas limpas ou arrumar a cama? Ela perguntou. Sim, meu quarto vai precisar de uma troca de lençóis, cobertores, e, talvez um colchão novo, e uma cabeceira nova, e uma estrutura nova. Demiurgo disse enquanto pensava no assunto. Ela olhou para ele em silêncio, então assentiu lentamente, sabendo que era melhor não fazer perguntas. Ela olhou para Sebas. Só, uma troca de lençóis e cobertores para mim, obrigado. Ele disse, mantendo o rosto cuidadosamente neutro. É claro, meus senhores. Ela disse, e saiu um pouco mais rápido do que entrou. Está uma bagunça lá dentro. Demiurgo disse, apontando o polegar em direção à porta do quarto. Ela ou o quarto? Sebas perguntou. Um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Demiurgo respondeu, e naquele momento a porta de Sebas e Tuari começou a se abrir, e quando ela começou a emergir, vestida com um robe branco macio, ela saiu lentamente, ainda evidentemente um pouco sonolenta. Quando ela saiu, o mesmo ocorreu para a sala oposta, e Vanisa saiu, em toda sua glória dourada. Embora ela usasse um robe semelhante, ele não escondia as marcas de mordidas em seu pescoço ou as listras de onde ela havia sido arranhada na noite anterior. Bom dia. Vanisa disse com um bocejo. Tuari olhou para ela surpresa. Ah, você está bem? Ela disse enquanto seus olhos sonolentos se arregalavam. Vanisa tocou seu rosto e pescoço onde Tuara estava evidentemente olhando. Ah, com certeza eu estou. Ela disse com um sorriso doce, lascivo e provocador em seu rosto. Não se preocupe, eu vou me limpar antes de sairmos de novo. Demi, o banho está pronto? Ela perguntou. É, o criado acabou de cuidar disso, e o café da manhã também foi pedido. Ele respondeu. Obrigada, acho que devo ir me limpar e me preparar. Ela olhou para Tuari. Quer se juntar a mim? Ela perguntou. Tuari assentiu com um leve rubor e seguiu a Erínia. Sebas e eu nos juntaremos a você depois do café. Você quer uma xícara? Ele perguntou. Sim, obrigada. Creme e açúcar, se não for muito incômodo.
Vanisa respondeu. Eu também, creme de leite fresco, açúcar mascavo, se você não se importar, querida. Tuari disse a Sebas, que sorriu para sua esposa e assentiu. Claro, ele disse. Vanisa tirou o roupão e pendurou-o no gancho antes de se abaixar na grande banheira de pedra. Tuari engasgou ao fazer isso por causa do que viu, levantando as mãos para cobrir a boca. O que? Você já me viu nua antes, e nós duas somos garotas, então? Vanisa começou a dizer enquanto se movia para a banheira e deslizava para dentro. Não é. Ela tentou gaguejar, as costas e a frente de Vanisa estavam manchadas de sangue por causa das marcas de garras, os ferimentos já tinham desaparecido há muito tempo, mas as evidências de que eles estavam lá eram abundantes. Vanisa olhou para ela curiosamente enquanto ela começava a esfregar seus chifres. Vá em frente, entre. Ela disse, e Tuari tirou seu próprio manto e desceu para a água. Ele te machucou, você está bem? Tuari perguntou com preocupação na voz. Ela chegou perto de Vanisa, desenhando uma expressão confusa no rosto dourado da Irine. Tuari nunca se aproximou dela, nenhuma vez em todo o tempo em que se conheceram, ela nunca tinha se aproximado conscientemente da demonia, muito menos feito o que fez em seguida. Tuari estendeu a mão e segurou o rosto de Vanisa. Se ele está machucando você, tenho certeza de que o rei feiticeiro colocaria um fim nisso, então. Ela parou de falar enquanto o rosto de Vanisa mudava de confuso para sorridente, suas presas estavam expostas, mas não ameaçadoras. Ela estendeu a mão e tocou os ombros da empregada humana. Ó Tuari, é por isso que eu gosto de você. Vanisa disse suavemente, você é uma garota tão boa e corajosa. Ela disse, e deu um pequeno beijo na bochecha da esposa de Sebas. Foi a vez de Tuari parecer confusa. Sim, ele me machucou, mas de um jeito divertido, e eu fiz o mesmo com ele, também de um jeito divertido. Nada aconteceu comigo sozinha com ele, que eu não quisesse que acontecesse, e o mesmo é verdade para ele, deixa marcas, muitas delas, mas nós dois nos curamos muito rápido, e nos divertimos muito ao longo do caminho. Vanisa disse com um sorriso satisfeito no rosto. Tuari voltou para o assento dentro do banho enquanto Vanisa começou a esfregar o sangue seco de sua pele dourada. Talvez se eu ainda fosse humana, eu estaria andando de forma estranha e dolorida como um boxeador depois de uma luta, mas isso tudo faz parte da diversão, é diferente para nós do que é para vocês Sebas. Ah, é só que, eu pensei. Tuari disse enquanto olhava para baixo, de repente envergonhada do que tinha pensado sobre o tratamento dado pelo guardião à sua companheira. Vanisa se aproximou de Tuari e pegou suas mãos, a água pingou e espirrou através da espuma, criando pequenas lacunas aqui e ali conforme a demonia as trazia para cima, e então colocou as mãos de Tuari sobre o coração da demonia. Veja, sinta meu batimento cardíaco. Estou feliz, estou bem, Demi pode ser assustador, mas ele é bom para aqueles que considera seus. Eu entendo por que você pensou o que pensou, eu sei um pouco sobre como Sebas te encontrou. O que foi feito com você. Acredite em mim, essa não é minha vida aqui. Ela disse gentilmente, um estudo em contradição com sua voz doce e forma demoníaca assustadora, suas asas batiam lentamente atrás dela, enviando a água para a frente e para trás em ondas suaves de uma ponta da banheira para a outra. Entendo, acho. Tuari disse, desculpe-me se eu ofendi, não tive a intenção de falar mal do Lord Demiurgo. Ela disse, olhando para baixo, envergonhada. Está tudo bem, eu entendo, e tenho certeza que ele também consideraria isso esquecido. Vanisa disse enquanto se abaixava ainda mais na água quente e começava a esfregar o resto do corpo. Tuari estava fazendo o mesmo quando Demiurgo e Sebas entraram, cada um carregando uma xícara em um pires e colocando-a ao lado das mulheres antes de pendurar suas vestes e descerem na água. As duas mulheres sorriram apreciativamente enquanto bebiam, enquanto o demônio e o mordomo de ferro se limpavam. O que devemos fazer hoje? Sebas perguntou aos seus companheiros. Sugiro que assistamos a uma luta na arena. Vanisa disse, eu nunca fui lá antes e ouvi dizer que tem algumas lutas muito boas. É até a morte? Tuari perguntou incerto. Não é assim há muito tempo, mesmo antes de nosso mestre tomar o império. Não era para ser até a morte, embora isso pudesse acontecer às vezes. Demiurgo respondeu. Eu não gosto muito de violência. Tuari disse, mas se não for até a morte,
Bem, eu posso gostar disso, eu irei se o resto de vocês quiser. Ela disse gentilmente. Isso resolveu o problema, e quando o café da manhã chegou, eles comeram amigavelmente enquanto Demiurgo olhava a cópia do cronograma da arena. Confrontos de baixo nível hoje. Ele disse, nada de times de adamantite, nada de monstros poderosos. Demi, nível baixo para você não é o mesmo que nível baixo para o resto do mundo. Vanessa disse com uma risada suave. Deixe-me ver a programação. Ele entregou e ela examinou de cima a baixo. Bem, há um time de Orixalcum invicto aqui, 3 grupos. Um monge estilo brigão, um ranger e um cavaleiro. Eles não perderam uma partida desde que começaram, e estão enfrentando um time com classificação igual. Demiurgo deu de ombros. Bem, pode ser interessante ver 2 insetos iguais lutando entre si. Talvez eles nos mostrem algo único que possamos incorporar ao nosso próprio treinamento marcial. Sebas disse pensativamente. Estou surpreso com você, Sebas. Demiurgo começou a dizer, apenas para Sebas interromper. Ficamos surpresos com a capacidade de inovação dos humanos antes, lembre-se do trabalho de Neia Baraja, e ela não agiu sozinha, outros contribuíram para seus desenvolvimentos, e agora usamos isso com nossas legiões em tempo integral. Sebas disse incisivamente. Um ponto justo, mas esse foi um caso único. Demiurgo respondeu. Um caso único não pode ocorrer em qualquer lugar? Tuari disse suavemente. Não é isso que o torna único? Ela perguntou. Demiurgo fez uma pausa, então assentiu pensativamente. Justo. Falando nisso, talvez devêssemos manter observadores assistindo a todas as partidas oficiais nas arenas. Levaria muito pouco e poderia render resultados interessantes. A mesa concordou com a proposta e Demiurgo fez uma nota mental para cuidar do assunto mais tarde. Então eles já tinham terminado de comer e depois de vestir roupas normais, eles saíram em público. Vanessa escolheu isso para manter sua aparência humana, e os 4 se misturaram perfeitamente, exceto pela riqueza evidente mostrada por seus vestidos impecáveis e perfeitamente feitos. A arena era grande, mas menor em tamanho e luxo do que aquela que o rei feiticeiro havia construído em carne. No entanto, ainda era uma estrutura significativa, e como cidadãos de Nazarick, eles tinham sua escolha de posições. Então, quando se aproximaram do balcão de admissão, Sebas perguntou: o imperador está usando seu camarote hoje? A pessoa no balcão, um homem de 40 anos com rugas abundantes e uma disposição nada agradável, olhou 2 vezes para a pergunta. Ah, não. Ele disse hesitante. Então faremos uso disso. Sebas disse, e antes que o homem pudesse reagir, Sebas sacou sua identificação, um simples cartão que o identificava por nome, posição e nível de privilégio dentro das fileiras do rei feiticeiro, como um nível 1, permitia que ele usasse as melhores instalações em qualquer instituição. Gravado com tinta roxa e borda incrustada em ouro, não havia como discutir o assunto. Ah, sim, claro. Por favor, prossiga. Ele disse, começando a suar em bicas. Obrigado, disse Sebas, e eles seguiram em frente. Você não precisava perguntar, sabia? Disse Demiurgo. Fiz o que acreditava que Nosso Senhor faria. Ele sempre odiou abusar dos outros sem ser convidado. Sebas destacou. Verdade. Demiurgo respondeu. Poucos minutos depois, eles estavam no camarote do imperador e olhando para a arena, uma criada estava de serviço naquele dia, e quando os 4 entraram, ela se afastou da parede e fez uma reverência aos casais. Como posso servi-los, bons mestres? Ela perguntou com uma voz adorável e cadenciada. Sucos para nós 4. Vanessa disse com um sorriso caloroso no rosto que parecia contrastar com a intensidade do olhar dela para o rosto da garota. A garota reconheceu o pedido e saiu correndo. O que foi isso? Tuari perguntou a Vanessa. O que foi o quê? Vanessa perguntou em resposta enquanto eles se sentavam no centro, e seus companheiros se sentavam ao lado deles. Você estava olhando tão atentamente para ela. Tuari disse, com um toque de desconforto na voz. Oh, nada, subproduto da minha natureza. Eu vejo e sinto culpa como você pode ver a arena e sentir o calor do sol. De pessoas envergonhadas de seus atos, é como tentar furar uma névoa, apenas formas até que eu as conheça melhor ou elas relaxem perto de mim. Mas quando as pessoas têm orgulho das coisas que fazem, bem,
é tão claro quanto o dia ao nosso redor agora. Ela disse. E ela? Tuari perguntou, o que ela fez? Demiurgo e Sebas agora compartilhavam o olhar interessado de Tuari. Oh, nada demais, ela está traindo o marido, várias vezes. Nada que vale a pena torturá-la, mas ela está incomumente orgulhosa disso. Vanessa disse em uma voz meio entediada. Parece bobo para mim, quão difícil é trair, não é exatamente uma conquista. Ela bufou desdenhosamente. Ah, disse Tuari, ficando vermelha como uma beterraba, grata quando o locutor abaixo anunciou as primeiras lutas. Eles voltaram sua atenção para as areias da arena e observaram alguns lutadores de nível baixo de ouro lutando entre si. Não muito inábeis, mas também não muito eficientes, mas como lutadores destreinados, não prontos para lutas mais habilidosas. No entanto, eventualmente houve um vencedor. Os próximos times também não tiveram nada de especial, embora Tuari tenha assistido com mais interesse do que Vanessa esperava. Conforme as partidas aumentavam de classificação, a qualidade da luta mudava junto, o suficiente para que até mesmo o desinteressado Demiurgo começasse a gostar. Aproveitando a arena? Uma voz familiar disse atrás deles. Os 4 olharam por cima dos ombros, e lá estava o imperador Girkniv. Os 4 se levantaram educadamente e saíram de onde estavam sentados. Sebas, Vanessa e Tuari se ajoelharam diante do imperador, enquanto Demiurgo, sendo um guardião, era de patente equivalente ou quase equivalente, e ele apenas se curvou para mostrar seu respeito ao imperador. Estamos, nobre imperador. Sebas disse formalmente. Por favor, levantem-se. O imperador disse calorosamente, com os braços abertos em gentil recepção aos subordinados de seu senhor. Diga-me, o que o traz ao império hoje? Ele perguntou em um tom de voz amigável. Prazer só, imperador Girkniv. Vanessa disse com um largo sorriso dentuço. Nosso senhor decretou que tínhamos feito um bom trabalho ultimamente, e então ele nos concedeu um fim de semana de folga aqui para encontro duplo. Ele recomendou Arvintar muito bem, e não sem um bom motivo. Você tem uma capital da qual vale a pena se orgulhar. Ela disse em sua voz mais charmosa. Obrigado. Ele inclinou a cabeça enquanto falava com um tom de voz sincero. Você não tem objeção se eu me juntar a você para a partida? Ouvi muito sobre a fama crescente deste time de Oricalco, e queria ver se eles faziam jus à sua reputação de imbatíveis. Por favor, Vossa Alteza. Tuari disse, com pouca ou nenhuma ansiedade evidente em sua voz. Os 5 então se sentaram enquanto a equipe de Oricalco caminhava para as areias. Apresentando o time que dispensa apresentações. Time Quebra-Rochas, liderado pelo brigão indomável, Lord Pridesbane. O locutor gritou. Os aplausos sacudiram a arena tão alto que o nome do time desafiante era quase inaudível, mas mesmo dali, eles conseguiam ver que algo estava diferente. Os desafiantes, eles são a Justiça Negra. Vanessa disse com absoluta certeza. Como você sabe? Perguntou o imperador Girkniv. O equipamento deles não é o habitual. A maneira como eles se movem. Eles podem não estar ativos, mas provavelmente são veteranos, todos carregam arcos, todos têm armas de uma mão e todos se movem em sincronia. Não sou especialista, mas apostaria minha ala esquerda nisso. Ela disse. Sebas assentiu. Concordo, treinei muitas das elites deles, e elas se movem da mesma maneira. Talvez esse seja um show interessante. Ele disse. Quando a luta começou, quaisquer dúvidas remanescentes foram deixadas de lado quando o trio de veteranos da Justiça Negra foi direto para seus arcos. Eles foram rápidos, enviando flecha após flecha em direção aos seus oponentes, mas onde o cavaleiro pesado bloqueou com seu escudo, o monge brigão agarrou flechas do ar e seu ranger usou a cobertura de seus companheiros para fornecer fogo de retorno conforme a distância diminuía. A retirada da luta efetivamente manteve Quebra-Rochas na defensiva, mesmo quando eles tentaram atacar, mas não poderia durar para sempre, e quando as flechas acabaram, o cavaleiro e o monge imediatamente avançaram para a luta. Rapidamente ficou óbvio que havia uma diferença de habilidade aqui, e Quebra-Rochas parecia se mover como um corpo unificado. O cavaleiro tanque e 2 dos lutadores adversários usando seu escudo como arma e proteção até que o ranger saiu correndo da cobertura por trás e colocou 2 flechas em um dos lados do oponente. Eles caíram, duros, e privados de apoio,
o cavaleiro usou o punho da espada e a esmagou na mandíbula do oponente restante, quebrando-o e mandando-o para o chão. O último membro restante foi simplesmente derrotado, com o brigão contra-atacando cada golpe e desferindo golpes pesados até que uma cotovelada na testa o derrubou no chão. O recorde inquebrável se manteve, e então, pouco antes dos aplausos começarem, Lod falou: "Então esse é o estilo Justiça Negra, nada mal, mas se isso é o melhor que pode ser, aposto que poderíamos até enfrentar o melhor de Nazarick." Girknif sentiu seu sangue gelar. Ele olhou para a esquerda, e olhou para a direita. O mordomo de ferro e o guardião, que estavam sentados calmamente em suas cadeiras aproveitando a partida, ainda estavam sentados. No entanto, eles esmagaram os apoios de braço com o aperto de seus punhos quando a raiva os atingiu. Tuari cobriu a boca em choque com as palavras mal escolhidas e o momento ainda pior. Vanisa estava em algum lugar no meio. Ela tremia de raiva, mas não havia destruído nada. "Eu vou esmagá-lo", Demiurgo disse com o tipo de fúria suave e mortal que somente um guardião poderia transmitir. "Não, Demi." Vanisa disse, fazendo Demiurgo olhar para ela com raiva. Antes que ele pudesse perguntar, ela disse: "Eu farei isso. Você é um guardião. Se você entrar na arena, ela terminará antes de começar, o que seria ótimo, mas parecerá muito mesquinho, e se Sebas fizer isso, mesmo quando ele vencer, será considerado um insulto para um mordomo fazer isso, e isso pode prejudicar a forma como somos vistos no Império. Eu lutarei, não sou amplamente conhecida, mas não preciso ser, descendo daqui de cima e devidamente anunciada, serei reconhecida." Somente o fato de ela estar tremendo de raiva fez com que suas palavras fossem aceitáveis para ambos os homens, e o imperador sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. "Você pode vencer?" Demiurgo perguntou. "Eu acho que sim. Se eu não puder, então deixe-me matar para que eu não envergonhe nosso mestre sobrevivendo a uma derrota que visa vingar um insulto." Ela disse. "Concordo." Demiurgo disse suavemente. "Você a deixaria morrer." Tuari disse, olhando com aqueles olhos sensíveis para Demiurgo. "Não levianamente, mas pelo bem da dignidade de Nazarick? Ela não espera menos." O demônio respondeu como se estivesse explicando isso a uma criança. "Mas você não gosta dela?" Ela perguntou. "É por isso que eu honro a escolha dela." Demiurgo respondeu. Vanisa se levantou de onde estava sentada enquanto isso acontecia e gritou: "Essa é uma afirmação ousada, Brigão Lod. Por sorte, um dos de Nazarick está aqui para testá-la. Você responderá a um desafio à sua ostentação." A voz de Vanisa ecoou pela arena, e ela assumiu a forma de uma Erinis, e suas asas se abriram, ela pisou no corrimão e pulou para a frente. Suas asas batendo lentamente a carregaram gentilmente sobre a multidão e ela se permitiu descer lentamente até o centro da arena. Suas garras estavam para fora e ela as uniu com fome. A arena ficou tão silenciosa que, conforme ela se aproximava, aquele clique era tudo que todos conseguiam ouvir. "Eu vou." Ele respondeu orgulhosamente, sem nem mesmo olhar para sua equipe enquanto os curandeiros levavam seus oponentes derrotados e feridos. "Alguém traga poções de restauração para eles, eu os quero em pleno potencial para isso." Vanisa gritou enquanto pousava. "Você, garota Ranger, vá pegar suas flechas de volta, você vai precisar delas, mesmo que eu não lhe dê muita chance de usá-las." Ela acrescentou, apontando para a humana de cabelos escuros que compunha o suporte de longo alcance do quebra-rochas. Não foi preciso que ela dissesse duas vezes, enquanto esperavam as poções serem trazidas, ela encheu sua aljava completamente. "Você vai pagar por suas palavras tolas." Vanisa disse. "Quem é você?" perguntou Lod, claramente não se incomodando nem um pouco com a profecia que Vanisa lhe deu. "Eu sou Vanisa, uma criação de Sua Majestade o Rei Feiticeiro. Eu sou uma Erinis, uma fúria, a punidora dos culpados e..." Ela sorriu com insanidade sádica, a melhor sanduicheira do Império Feiticeiro. A última parte pareceu confundi-lo, mas Vanisa apenas soltou uma risada louca, seus olhos cheios de um frenesi lascivo enquanto ela olhava para cada um dos três. Sim, isso vai ser muito divertido." Ela disse enquanto lambia os lábios e mostrava as presas. Uma poção finalmente chegou para usar em cada um dos três, restaurando sua resistência e curando os pequenos hematomas que eles levaram ao longo do caminho. "Você está pronto, sim?" Ela perguntou enquanto sua fome aumentava.
Os três trocaram olhares e assentiram em uníssono enquanto tomavam formação de batalha. O locutor, surpreso com os acontecimentos, não fez nenhuma narração, apenas gritou: "Comecem!" E foi só isso que precisou. Vanessa se lançou para a frente com um grito de Banshee, suas asas a impulsionando para a frente. Ela foi direto para o cavaleiro. Ele tentou um golpe por cima, que ela se virou para evitar e então agarrou seu escudo, mas ao invés de soltar, ela deixou suas garras penetrarem, e ela o arrastou pelo chão por vários metros além de sua equipe antes de se levantar, girar e arremessá-lo fisicamente em direção ao Ranger. Ela não tinha ficado parada durante isso, ela foi imediatamente para suas flechas, mas antes que pudesse, Vanessa gritou invocar irmãs. E duas fúrias menores apareceram e foram gritando para o Ranger, cutucando com suas próprias garras e mantendo-a firmemente na defensiva, incapaz de ajudar seu companheiro. Ele atingiu o chão com força, mas para seu crédito rolou para seus pés, enquanto o próprio Loda alcançou onde Vanessa havia parado, atingiu o chão em um pé e girou para uma posição lateral para encontrar sua investida. Ela riu loucamente quando ele a alcançou, e suas garras vieram para arranhar seu rosto. Ele evitou o golpe e se abaixou para chutar seu joelho em uma tentativa de quebrá-lo, mas ela pulou para frente, sobre seu corpo, e agarrou seu cabelo dourado perfeito. O que aconteceu a seguir foi uma prova da força dotada pela vingança, quando ela o jogou para trás, rolando na areia, todo o caminho até onde o cavaleiro estava parado. Ele atacou novamente e tentou balançar sua espada direto para baixo em sua cabeça, apenas para ela usar os chifres curvos de sua testa para parar o golpe. A ira da fúria. Ela gritou, ativando uma arte marcial. Ela atacou direto para a frente, suas garras perfuraram o escudo e saíram do outro lado do braço que o segurava. Ela sentiu o sangue em suas garras e as abriu, cortando vários centímetros a mais no braço. Ele pulou para trás e jogou seu escudo para o lado. Uma das irmãs invocadas havia caído com uma flecha no olho. Lod se juntou a seu companheiro e eles se espalharam para atacar em uníssono. Vanessa permaneceu no chão, fechando suas asas ao redor dela quando ela levantou seus braços. Armadura da Fúria. Ela disse, e suas asas brilharam brancas por um momento antes de retornarem ao seu preto anterior. Ela tomou a ofensiva, atacando o cavaleiro ferido. Suas pernas bombearam loucamente e o cavaleiro varreu sua espada para o lado, apenas para ele se encontrar mais lento. Ela já estava dentro além do punho, e antes que Lod pudesse intervir, ela girou, o segurou com o quadril e esfaqueou seu braço da espada de ponta a ponta com suas garras, fazendo-o largar a espada. Então completou o giro usando seu impulso para jogá-lo para o lado como uma boneca de pano. Ele caiu no chão e não se levantou rapidamente. Foi quando Lod deu seu primeiro golpe, um punho de martelo sólido em seu torso, um seguido do outro enquanto a perícia do brigão era colocada em uso, e se tornou uma competição de socos crus e imprudentes. Suas garras cortaram fundo e cortaram seu corpo, mas endurecido por suas próprias artes marciais, ele ignorou a dor para martelar a defensora de Nazarick. Se ela estava incomodada com a dor, ela não deu nenhum sinal. Em vez disso, ela continuou a pressionar enquanto os golpes vinham, até que seu rosto disparou para a frente e ela capturou seus lábios no beijo terrível de uma Irines. Suas presas morderam para baixo, perfurando onde os amantes se encontravam, e segurando-o firmemente, seus olhos se arregalaram com choque e terrível agonia. Ele tentou se afastar. Ela deixou, e até mesmo ajudou, afastando-se e dando-lhe um golpe forte com a palma da mão, afastando os lábios dele do rosto. Ele gritou então, e ela cuspiu os lábios. Aqueles lábios ofenderam Nazarick. Agora eles estão na terra onde pertencem. Ela gritou. Enquanto ele se debatia e apertava o ferimento, uma flecha encontrou a garganta da irmã invocada, e a Ranger estava livre para o combate novamente, para seu infortúnio, pois Vanessa foi direto para ela enquanto Lod usava tudo o que sabia para entorpecer a dor do beijo de uma Irines. Sem proteção adequada contra combate corpo a corpo, a Ranger estava em grande desvantagem, e o que é mais, ela sabia disso. Ela disparou todas as flechas que pôde, apenas para elas serem rebatidas para longe como moscas. Ela sacou sua espada curta e tentou apunhalar o peito de Vanessa, apenas para a armadura de fúria que tinha sido suas asas desviar o golpe. Ainda parecia um soco no estômago, mas depois das torturas de sua vida,
essa dor não era nada. Ela agarrou o braço da espada e deu um soco no cotovelo, quebrando o braço e mandando a Ranger para o chão, um chute no rosto, e ela estava felizmente inconsciente. Lod já havia aliviado a dor, mas seu companheiro cavaleiro não estava se levantando. A perda de sangue o havia deixado inconsciente antes que ele pudesse se levantar. O famoso brigão agora estava sozinho. Nas arquibancadas, Girkniv, Demiurgo e Tuari observavam fascinados. Eu não sabia que ela conseguia fazer isso, disse Tuari. Ela é uma Erinis. Ela ganhou poder punindo os culpados, ela teve muitos culpados para brincar no último ano ou algo assim. Demiurgo disse, ainda assim, ela está indo melhor do que eu pensava que ela estaria. Ele disse. Vanisa não teve medo de se aproximar do brigão, mas ela parecia mais interessada em brincar com ele. Ela o deixou se aproximar, apenas para dançar para longe, elegantemente evitando seus golpes como se fossem amantes se movendo ao som da música em vez de combatentes sérios. Ele tentou enfiar seu punho com força suficiente para perfurar seu coração demoníaco, apenas para ela se curvar para trás, deixá-lo passar por cima dela, então virar para trás sobre suas mãos, abrir suas pernas de modo que a mão ficasse alta entre elas, e continuou a virar para fora do alcance. Ela riu e foi como se sua loucura o atraísse para além do limite também. Ela então recuou e começou a desferir golpes com as palmas abertas em resposta ao punho pesado dele contra seu corpo, como se dissesse, não preciso me esquivar. Eles retomaram ferozmente o combate corpo a corpo, seu amor masoquista pela dor e sua fúria, raiva e sede de sangue a impulsionaram, ela continuou a tirar pedaços do brigão. Suas tentativas de agarrá-la foram recebidas com contra-ataques que o desequilibraram, até que finalmente ficou claro que ele estava enfraquecendo, e ela o agarrou, agarrando-o com as palmas das mãos nas laterais da cabeça e levando-o com o nariz esmagado primeiro em seus chifres, ela esmagou, e esmagou, e esmagou seu rosto. Até que ele ficou completamente mole, e ela o derrubou em uma pilha a seus pés. Suas asas se abriram, expondo seu belo corpo dourado sob os restos esfarrapados do que tinha sido uma bela roupa casual. Ela, como sempre, não tinha nenhuma aparência de vergonha, e ela ergueu suas garras sangrentas e riu com a alegria desenfreada do vencedor bêbado de sangue. Gotas de sangue desceram de suas presas. O insulto foi respondido. Demiurgo disse com satisfação, enquanto a multidão aplaudia o vencedor, e os atendentes saíam para tratar os feridos. Ela alçou o voo e voltou para o camarote do imperador, pisando levemente no corrimão, e então, descendo, retomou sua forma humana e fez uma reverência ao imperador. Você gostou disso, Alteza? Ela perguntou com doce loucura nos olhos. Ah, sim. Muito impressionante. Ah, não. Tenho certeza que você gostou também, não é, Demi? Ela perguntou. Sim. A honra de Nazarick foi mantida. Ele disse. Sebas, ela perguntou. O que lhe faltava em arte, compensava em paixão. Tenho certeza de que Nosso Senhor ficaria satisfeito. Ele disse formalmente. Tuari? Ela perguntou enquanto limpava o sangue dos lábios. A garota estremeceu. Ah, nunca vi nada igual. Ela disse diplomaticamente. Que tal você me deixar escolher o restaurante para jantar esta noite antes de voltarmos? Se todos estiverem satisfeitos, acho que gostaria de experimentar aquele onde a papa foi envenenada ano passado. Ouvi dizer que agora eles têm o melhor cheesecake do império. Ela olhou para suas roupas esfarrapadas. Ah, mas não assim, acho melhor mudar. Concordo. O trio disse, e a risada de Vanisa, só um pouco menos furiosa do que um momento antes, saudou a resposta.